Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Fala, Fernandão. Grande, Netão. Tudo bem? Tranquilo, e você? Tudo ótimo. Tô assim, ó, Fernando, ou deu uma de Eduardo Rocha e esqueceu, Não. ou tá terminando de atender aquele último paciente. Segunda opção. Sempre, né, Fernando? Segunda opção. Sempre essa. Tudo bem contigo? Tranquilo, e aí? Sossegado? Beleza, tudo bom, tudo bom. Último Nefrotalks do ano. Tava preparando aqui para entrar, falei, cara, passou rápido. Parece que foi ontem, né, Netão? Na verdade, normalmente é assim, aí de repente, na hora que a gente colocou lá, tem um grupo de nefrologistas mineiros que soltamos lá, e a Heloísa, né, colega nossa do São José, nossa, mas eles estão lá toda terça. Eu falei assim, gente, mas parece que foi ontem mesmo, Exatamente. A coisa está indo de uma maneira tão leve. E é muito legal saber que pessoas como a Heloísa e tanta gente bacana nos prestigia aqui, troca ideia, porque é o grande propósito da Nefro Academy, né? A Nefro Academy nasceu com a ideia de unir, desenvolver, mobilizar a comunidade nefrológica através da educação. Então, Exatamente. eu acho que a gente tem, de uma certa maneira, conseguido, e os planos para 2021 são bem audaciosos do ponto de vista de amplificar aí os conhecimentos dessa turma que milita na nefrologia. E aqui, missão dada e missão cumprida, né, Netão? Exatamente. Fernando. Deu uma travada aí. Não, é porque entrou uma ligação. Ah, tá. Mas vamos lá, vamos começar, porque eu já estou imaginando que uma live só para o tema não vai ser suficiente, mas a gente vai conversando aí, respondendo perguntas e tentando, de uma certa maneira, trazer à tona aquilo que não está no livro, né? Qual que é a nossa experiência, inclusive dos ouvintes, dos espectadores que estão nos vendo aí e nos ouvindo também. Quem quiser dar opinião, o que faz no seu dia a dia, até porque é uma coisa até interessante, eu estava falando antes de você entrar, né? A nefropatia membranosa, por mais que ela seja uma das nefrites mais frequentes, ainda assim é uma coisa muito rara, né? Não é aquela coisa que você encontra todo dia. Como as glomerulopatias em geral, né, Netão? Exatamente. Mas é engraçado porque a hora que você está conversando no meio da nefrologia, você fala assim, não, glomerulopatia membranosa é algo relativamente frequente, né? E a hora que você vai ver uma incidência aí de 8 a 10 casos por milhão, você fala assim, porra, não é tão frequente assim não, né? Exatamente. Mas vamos lá? Vamos, bora lá. Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Eu sou o Dr. José Neto, diretor de ensino da Nefroclínicas, e estou aqui mais uma vez com meu grande amigo Dr. Fernando Lucas, que é o diretor médico da Nefroclínicas. Toda semana a gente passa aqui para bater papo a respeito de um tema ligado à nefrologia, seja diretamente um tema técnico, ou vocês vão ver em 2021 muita coisa não diretamente relacionada, mas que nós acreditamos serem valias essenciais na carreira de todo profissional de saúde, e não é diferente entre a nefrologia, dentro da nefrologia. Hoje nós resolvemos falar a respeito da nefropatia ou glomerulopatia membranosa. É uma sugestão do Fernando. Você teve algum caso recente, Fernando, para ter tido esse insight da membranosa? Relativamente recente, né, Tom? Relativamente recente. A gente estava comentando aqui há pouco, antes da turma entrar aí, existe essa coisa interessante, né? A glomerulopatia membranosa, como o Fernando bem salientou, como toda nefrite de modo geral, né? Toda glomerulopatia, é algo relativamente raro, mas dentre as glomerulopatias figura entre uma das mais frequentes. E eu acho que esses últimos 10, 12 anos, eles foram bastante importantes em termos de descobertas, principalmente do ponto de vista fisiopatológico, e que se transformaram em coisas práticas. E eu acho que tem muita coisa vindo por aí. Eu queria que primeiro você
desse um panorama, quiçá até usando esse caso que você teve aí há algum tempo como pano de fundo, para a gente começar a conversar a respeito desse tema tão instigante que é a membranose. Então, Netão, essa doença glomerular, ela se impõe no diagnóstico diferencial das condições proteinúricas no adulto, não necessariamente no espectro da proteinúria barra síndrome nefrótica, mas a gente pode englobar aí dentro do grande guarda-chuva das doenças proteinúricas em adultos. Ela, de fato, tem uma incidência relativa baixa, de modo geral, mas ela vai ganhando importância na medida em que a faixa etária aumenta. Então, em populações mais idosas, sobretudo pacientes acima de 50, 55, 60 anos, você precisa pensar mais nesse diagnóstico toda vez que você estiver diante de um adulto proteinúrico, principalmente nas condições de proteinúria em faixa nefrótica. Você diria, Fernando, a gente gosta muito e cada vez com mais frequência eu quero lançar esses temas aqui, não de uma forma isolada, mas para sedimentar isso na nossa audiência. A gente pensa muito em probabilidade pré-teste, né? Então, para que você pega uma síndrome nefrótica, seja ela qual for, você acredita que se eu falar assim, homem branco acima de 40 anos é um bom protótipo para um candidato forte à nefropatia membranosa? É um bom protótipo. E aí, além de você estar delimitando um espectro epidemiológico no qual a doença é mais frequente, você já começou a desenhar aí alguns fatores também de mau prognóstico, sabe, Netão? Então, eu vou te colocar aqui um painel de mais ou menos como que eu penso do ponto de vista de avaliação, tá? De pacientes adultos com proteinúria, adultos proteinúricos, principalmente proteinúria em faixa nefrótica, ok? Eu estou falando Beleza. basicamente aí dessa população acima de 40 anos, tá? Então, como que eu faço? Geralmente, eu faço um rastreio para drogas indutoras de proteinúria nefrótica em adulto, e aí o carro-chefe anti-inflamatório. Então, isso aí tem que ser uma pesquisa ativa, tá? A outra, Netão, é a avaliação nessa população, e aí, quanto mais velha for, mais você tem que pensar nisso, que é o rastreio de malignidade, cara. E aí eu uso um recurso mnemônico, aqueles que eu gosto, para saber o que você pesquisa, de você não sair fazendo uma pesquisa igual um louco. Então, um recursozinho é o PM prende banqueiro tarado. PM prende banqueiro tarado. Então, vamos lá. P é de pulmão. Então, você precisa investigar a malignidade pulmonar. O M é de mama. O outro P é de próstata. O B é de bexiga. E o T é de trato gastrointestinal. PM prende banqueiro tarado. Com isso em mente, você faz um primeiro rastreio. Então, raio-x de tórax, avaliação prostática, se for mulher, uma mamografia, avaliação de bexiga, principalmente em pacientes com fatores de risco, e avaliação do trato gastrointestinal com endoscopia alta e colonoscopia. Então, esse é um recurso mnemônico aí que facilita a investigação. A outra são doenças infecciosas, um outro ponto de avaliação, e aí eu geralmente, de maneira sistemática, pesquiso a hepatite B, hepatite C e faço uma sorologia anti-HIV. Outra condição é a autoimunidade. Então eu peço um FAM. Se o FAM for positivo, aí eu fraciono. Aí eu peço um anti-DNA dupla fita, um anti-SM, um anti-RO e um anti-LA. Sempre peço o complemento, porque isso ajuda a gente até a nortear aí o algoritmo diagnóstico, então C3 e C4. E peço, Netão, para os pacientes acima de 60 anos, eu sempre peço uma avaliação, aí, um rastreio de gamopatia monoclonal, de malignidade hematopoética. Então, o que eu sugiro aí para a turma pesquisar? Imunofixação de proteína sérica e urinária e pesquisa de cadeia leve, tá? Então, imunofixação sérica e urinária e pesquisa de cadeia leve no soro. E, por fim, embora isso não seja uma realidade para a maioria dos pacientes, a gente deve caminhar para incluir nesse painel de avaliação
inicial do adulto, principalmente o adulto mais velho, proteinúrico, que está na sua frente, a pesquisa do anticorpo contra o receptor de fosfolipase A2, que é o anti-PLA2R. Depois a gente vai discutir um pouquinho a importância desse anticorpo, ele tem um lugar muito específico na nefrotina membranosa, mas esse seria um painel aí que eu sugeriria para a turma para avaliar um adulto nefrótico. Com isso, você define uma probabilidade pré-teste. Né? Então, no caso, por exemplo, dessa avaliação, olha como o contexto é bastante prático. Você faz esse painel de avaliação, as causas negativas, a princípio, estão excluídas. E aí você tem um anti-PLA2R positivo. Isso ainda não é a nossa realidade, mas é importante a gente falar muito disso aqui, né? Porque vai ser. O exame está barateando. Hoje, por exemplo, um exame desse particular nos bons laboratórios está aí na casa de 200, 250 reais. Quer dizer, é caro, mas não é uma coisa impraticável. Então, para esse paciente que você fez o rastreio e o anti-PLA2R ele foi positivo, e esse paciente tem uma função renal normal, você pode até abrir mão da biópsia. É muito provável que com essas duas, com essa condição que eu acabei de descrever, você esteja diante de um paciente com glomerulopatia membranosa. Você pode até abrir mão da biópsia renal. Então, é uma doença cuja abordagem tem mudado muito. A biópsia poderia ficar relegada para aqueles pacientes nos quais o anticorpo é negativo ou você tem um achado desses secundários que eu acabei de descrever presentes. Então, isso facilita bem aí o algoritmo diagnóstico, organizar as ideias, entendeu? Eu acho que você deu uma boa pincelada geral a respeito do diagnóstico. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é algo que eu acho que não existe um consenso. Você comentou eu estou pensando no paciente nefrótico que não tem hematúria, tá? Apesar da gente saber que a membranose ela pode cursar em até 50% dos casos. Eu vi essa informação até hoje, eu não lembrava que era tão alto, mas até 50% dos casos com hematúria. Vamos considerar o paciente puramente nefrótico, sem hematúria, seja com a síndrome nefrótica ou só com uma proteinúria nefrótica. A gente sabe que no caso da membranose você tem ativação do complemento, mas é muito raro você ter uma queda do complemento. Você pede de rotina assim mesmo o complemento para todo mundo? Na verdade, eu estou lá em cima no manejo do algoritmo diagnóstico, né, Netão? Eu ainda nem... essa avaliação inicial ela vai refinar a minha probabilidade, porque de cara, do ponto de vista epidemiológico, você tem aí dados de censo, de epidemiologia que podem te ajudar, mas eu acho que o complemento ele pode te nortear de algum modo. Por exemplo, nesse cenário que eu acabei de descrever, se o paciente tiver o complemento consumido, eu fico mais impelido a pedir uma biópsia renal, por exemplo. Entendeu? Porque classicamente ele não é consumido pelo complemento. E aí, vamos fazer uma digressão aqui, né, Tom? Porque a gente já foi lá para frente para o diagnóstico. Sim. Mas seria interessante discutir um pouquinho sobre a etiopatogenia dessa condição, porque ela nos ensinou muito aí ao longo dos últimos anos. Então, essa é uma doença cujo antígeno está plantado dentro do glomérulo. Então, vamos dividir as agressões imunológicas ao glomérulo em dois grandes grupos. Então, as doenças cuja agressão se dão por imunocomplexo e as doenças que vão se dar por agressão imunológica, por anticorpo, mas aí é uma reação antígeno-anticorpo in situ. O antígeno já está presente dentro do glomérulo. Isso tem implicações clínicas muito significativas. Então, por exemplo, quando a doença ela acontece por uma agressão imune provocada por imunocomplexo circulante, exemplo clássico é o lúpus, o sítio de depósito habitual, clássico, é a região subendotelial. E essa exposição subendotelial é de tal monta significativa e está em íntima proximidade com o soro que o consumo de complemento é brutal. Porque você tem a exposição daquela fração constante do complemento direto na circulação. Com isso, é mais provável que haja um consumo de complemento. Nessas condições, as doenças de insulto glomerular provocada por imunocomplexo, em regra,
são consumidoras de complemento. E você tem a outra condição que eu descrevi, que é aquela nas quais o anticorpo está presente, mas ele encontrou o antígeno in situ, que é o caso da membranose. Nesse caso, o anticorpo ele atravessou, especificamente na membranosa, ele atravessou o endotélio, atravessou a membrana basal glomerular e mais o subendotélio, é o podócito. E essa é uma célula que tolera muito pouco agressão, né? Então, toda vez que o podócito ele é redundar em dois eventos, né? Agressão por anticorpo, tá? Uma delas nós comentamos na última live, que é a fixação do complemento. O anticorpo está lá, ele fixa o complemento e ele faz um buraco na membrana basal do podócito. Então você tem ali um poro aberto na membrana basal do podócito, agredindo o podócito. É o complemento agredindo o podócito. O consumo ele não é muito intenso porque ele se dá na região subepitelial. E esse podócito agredido, ele também tem uma reação que é mais ou menos universal. Essa reação, na verdade, é a desestruturação do esqueleto de actina do podócito. Então, esse podócito agredido pelo anticorpo, ele tem um desarranjo do esqueleto de actina. Toda vez que esse esqueleto de actina se desarranja, você perde a eficácia, a funcionalidade do diafragma da fenda. Então, você abriu o cenário ali para um quadro proteinúrico. Então, perceba, a agressão ela é feita ao podócito, há um consumo de complemento, mas numa região subepitelial, isso aí vai gerar um dano induzido por um complexo de ataque à membrana e uma desestruturação do citoesqueleto do podócito, acabando ali com a funcionalidade do diafragma da fenda, e a proteinúria ela é maciça. E aí, o pulo do gato foi descobrir qual o antígeno, porque esses insights, né, a gente já tinha muito tempo, que o fenômeno era por um encontro in situ do antígeno no podócito. E aí descobriu que um dos alvos preferenciais mais importantes, que talvez tenha até um papel etiopatogênico na condição, seja o anticorpo contra o receptor da fosfolipase A2, que é o chamado PLA2R. Então, o anticorpo contra esse antígeno presente nesse receptor, ele é um marcador dessa condição, um marcador diagnóstico, como a gente já en passant comentou, e é provável que ele tenha aí um papel etiopatogênico. Então é importante guardar esse nome, né? É o PLA2R, receptor contra a fosfolipase A2, que vai, na verdade, encontrar o seu anticorpo, que é um marcador clínico importante, que é um anticorpo contra a fosfolipase A2, o anti-PLA2R. E aí, cara, descobriram um outro epítopo presente num outro antígeno. Porque o anti-PLA2R, o PLA2R, não explicava todos os casos. Né? Então, a coisa tem sido evoluída. Na verdade, tem vários outros descritos. E aí você tem um outro antígeno que é contra a trombospondina. A sigla ela é bem difícil. Eu vou convidar aqui a audiência a usar um outro recurso mnemônico, tá? Que é difícil decorar, né? Que é esse é o que eu uso, né? Todo homem sem dívida, 7 ajuda. Todo homem sem dívida, 7 ajuda. É o THSD7A. Esse é o outro antígeno. E ele é clinicamente importante, que ele tem sido usado na prática aqui, então é importante decorar esse nome, fica essa dica aí. Todo homem sem dívida, 7 ajuda. Então é o anticorpo contra esse antígeno, THSD7A. É a trombospondina. Boa. Mais um recurso. Boa, muito bom. E eu ainda vou complementar, Fernando, eu acho que você deu um en passant aí muito bacana a respeito dessas nuances que cercam a fisiopatologia desses últimos 10 anos da glomerulopatia membranosa, e esse agravo ao podócito leva ao segundo grande marcador da membranosa, que é o espessamento da membrana basal por depósito de colágeno, que acaba ocorrendo como resposta a essa agressão. Perfeito, então, né, Tom? Você fecha exatamente o ciclo de tudo que acontece ali em termos de agressão podocitária, levando ao depósito do imunocomplexo na região subepitelial
e o espessamento da membrana basal, que é a expressão clássica da membranosa. Show de bola. Essa é a terceira consequência da agressão ao podócito, é a expansão da membrana. Colágeno do tipo 4 e laminina, tá? É o que é depositado ali. Então, esse podócito agredido, ele vai produzir o colágeno tipo 4 e a laminina. Muito bom, muito bom. Eu queria, antes de passar para a prática, eu acho que tem mais uma coisa bem importante que eu acho que dá insights diagnósticos para a gente, que é o tipo do anticorpo que normalmente está relacionado, o tipo da IgG que está relacionado ao PLA2R, porque ao anti-PLA2R, na realidade, né? Porque essa característica vai nos ajudar em algum momento ali nessa diferenciação entre a dita membranosa primária versus a membranosa secundária. Queria que você falasse um pouquinho a Legal. respeito disso. Olha, então acho que a gente pode aproveitar, então, porque a gente já descreveu mais ou menos o quadro clínico, absolutamente específico, né? A gente pode falar um pouquinho de características da biópsia para a gente discutir a questão do anticorpo, pode ser? Beleza, show de bola. Então, a biópsia, ela vai se caracterizar basicamente por esse espessamento da membrana basal glomerular, com pouquíssima proliferação. Inclusive, quando você tem fenômenos proliferativos, você tem que ficar atento para a possibilidade de uma causa secundária. Então, o mesângiolo é muito pouco proliferado, a região endotelial também. É basicamente um espessamento da membrana basal glomerular, que pode ser dividido em estágios, e esse espessamento pode culminar até com presenças de espículas ali na região subepitelial. O podócito ele é uma célula agredida, então você tem aí uma presença de estigmas da agressão podocitária, vão ser principalmente vistos na microscopia eletrônica em proteinúrias em faixa nefrótica. Então, a microscopia de luz, ela não ajuda muito a distinguir aí se é uma glomerulopatia membranosa primária, se tem alguma causa secundária na julgada, mas fique atento toda vez que você vê fenômeno proliferativo. E aí você tem a microscopia eletrônica também ajuda muito pouco, viu? Assim, a não ser pela presença dos imunodepósitos. A microscopia, a imunofluorescência, essa pode te dar alguns insights interessantes, porque, como você bem disse, a forma primária da glomerulopatia membranosa, geralmente o anticorpo presente é o IgG4. Então, é o isotipo 4 da IgG. Então, a presença de um isotipo 4 da IgG te faz pensar de maneira mais forte na possibilidade de uma causa primária, antigamente chamada de idiopática, né, da glomerulopatia membranosa. A malignidade, as doenças autoimunes, aí você tem combinações de GG1, GG2, GG3, com dominância, codominância, aí você não tem nada que seja muito específico, tá? Autor que coloca quando você tem uma codominância de GG1 e GG3, você pensa mais em doença autoimune, IgG2 e IgG3, você pensa mais em malignidade, mas eu nem levaria isso aí muito a termo, porque eu acho que é uma coisa muito inespecífica. Outros achados interessantes, né, então, é a presença de marcação por imunofluorescência ou por imunistoquímica na membrana basal tubular. Então, toda vez que você tem anticorpo contra a membrana basal tubular, coroa lá no túbulo, fica atento, porque primária geralmente não dá isso. Então, toda vez que você tiver anticorpo contra a membrana basal tubular, sobretudo se associado a fenômeno de inflamação túbulo intersticial, pensa na possibilidade aí de causa secundária, principalmente a autoimunidade. Então, essa é uma outra dica importante. E a outra, cara, que é uma coisa rara, mas ela é muito específica, que são a presença daquelas estruturas túbulo-reticulares na célula endotelial. Isso é visto na microscopia eletrônica, e quando elas estão presentes, elas sugerem mais aí a membranosa lúpica, tá? Então, são achados aí da biópsia que podem nos ajudar a refinar aí o nosso diagnóstico. Não sei se você lembra mais de algum. Eu acho que tem mais um que me veio à cabeça aqui, que é o padrão da imunofluorescência, por exemplo, no lúpus, né? Que acaba sendo um full house
com C1q normalmente positivo, enquanto que na membranosa primária a gente vai ter basicamente IgG e C3. Né? É um padrão Isso. também. Exato, perfeito. Exatamente. É um pouquinho diferente nesse sentido. Perfeito, Netão. Ô, Fernando, antes da gente entrar, porque eu acho que talvez, se eu for falar assim, o que tem de novidade que aconteceu é realmente o uso desses antígenos/anticorpos na prática clínica, tanto do PLA2R como do THSD7A, e inclusive, para quem é daqui de Belo Horizonte, a gente tem um público cativo daqui, nossos amigos mineiros, o Stanley, que é nosso patologista de referência, faz isso tudo na biópsia, né? A gente pode fazer o marcador sérico, como você bem disse, inclusive abrindo mão em algumas situações da biópsia renal, que é uma coisa que virtualmente a gente não imaginava ser possível acontecer algum tempo atrás, mas o Stanley já consegue fazer isso, até porque o achado no tecido ele tende a ter uma acurácia maior do que o achado no soro. Então, o fato de não encontrar no soro não significa que não tenha. Isso, inclusive, serve para o tipo da IgG, né? A IgG do tipo 4, que você bem citou, ela, quando positiva, fala muito a favor de primária. Mas o fato de ter outros subtipos não dá para a gente descartar ser uma primária. Você entra numa grande confusão aí, que pode ser secundária, pode ser outras causas, mas também pode ser a primária aparecendo. Só em relação ao anticorpo, né, então, ele tanto a trombospondina quanto o PLA2R, você pode pesquisar no tecido, como você bem disse, e a sensibilidade do PLA2R, por exemplo, ela é superior. Então, se você tem uma biópsia bem feita, como é o caso do Stanley, com uma pesquisa por imunistoquímica ou por imunofluorescência negativa para o antígeno, o valor preditivo negativo ele é alto. A sensibilidade da coloração tecidual ela é mais alta que a sérica, como você bem disse. E só mais um outro detalhe, para a gente também brincar aí com essas correlações clínico-patológicas, toda vez que você tem aí uma presença de um isotipo, lá na biópsia, tá? Tem um isotipo IgG4 presente, sugerindo que você está diante de um quadro primário, antigamente chamado idiopático. E com PLA2R negativo, seria desejável, aí um cenário que seria muito desejável, você dosar a trombospondina. Por quê? Porque se ela vier positiva, cara, você tem que correr atrás de malignidade, fortemente. A trombospondina, ele é um sinalizador da presença de malignidade. Lembrando, Netão, que a membranosa, ela pode preceder a malignidade meses ou até anos. Então, fica atento. É um cenário que vai chegar para nós, não vai demorar, então é por isso que é importante a gente falar. Se tiver a presença da trombospondina na biópsia, ou até mesmo no soro, pensa muito na possibilidade de malignidade. Aí aquele recurso mnemônico que eu usei, ele tá válido, tá? Repete, por favor, que tem gente que não estava presente no início. Então, se você está pensando em rastrear malignidade membranosa, é o PM prende banqueiro tarado. PM prende banqueiro tarado. P de pulmão, M de mama, P de próstata, B de bexiga e T de trato gastrointestinal. É esse o rastreio que você deve fazer inicialmente. E ele é relativamente simples, como eu disse, né, Netão? Assim, não é difícil você executar aí na prática clínica esse rastreio. Você colocaria aí, além do banqueiro tarado, ele louco também, para você rastrear uma leucemia ou algum tipo de malignidade acima de 60 não anos, sólida? Acima de 60 anos. Aí seria com aquela dupla, né? Naquele trio: imunofixação no sangue, na urina e a pesquisa de cadeia leve no soro. Tarado e louco se acima de 60 anos. Tarado e louco se acima de 60 anos. Ô, Fernandão, você comentou, vamos falar especificamente das causas secundárias, talvez aquilo que remeta mais à membranosa realmente são as neoplasias. E numa grande percentual das situações, a neoplasia antecede
o quadro clínico. Você tem algum corte etário ou você vai julgando com idade, fatores de riscos, para definir o que você vai fazer? Porque uma coisa é você pegar alguém de 65, 70 anos, outra é você pegar um de 45, por exemplo. Como é que você faz essa sua escolha em termos de propedêutica de vou atrás ou não? Na verdade, né, essa estratificação de risco, ela é baseada em três fatores mais importantes, são os três preditores mais poderosos, tá? É a idade. Então, pacientes acima de 60 anos têm evolução pior, tá? Então, esse é um grupo que você tem que estar particularmente atento. Ou até a proteinúria. Proteinúria em faixa nefrótica, e aí eu diria que quanto maior for o nível da proteinúria, acima do nível nefrótico, mais atento você tem que estar. E o terceiro fator é o gênero. Então, homens, eles têm evolução pior do que mulher. Então, o pior cenário é o velho branco com síndrome nefrótica. Então, esse é um paciente que você classifica como alto risco. A função renal é um outro bom preditor, né? Então, você tem que ter aí uma ideia cronológica de como está evoluindo a função renal. Lembrando que aqueles indivíduos que têm uma piora muito rápida da função renal, você tem que ser mais permissivo na indicação da biópsia renal, porque ele pode ter uma membranosa com transformação crescêntica, tá? Então, esse fenômeno histológico, ele existe, e isso tem implicações terapêuticas óbvias, como a gente vai discutir para frente. Então, toda vez que você está diante de um indivíduo cuja função renal está mudando muito rapidamente, pensa na possibilidade aí de uma transformação crescêntica. E eu vou complementar com relação ao prognóstico, já que você citou o próprio PLA2R, né? Tem ganhado, o anti-PLA2R tem ganhado cada vez mais destaque em várias coortes, mostrando melhora da resposta quando você tem a negativação do exame, um pior prognóstico quando o paciente abre a doença com PLA2R mais alto. E toda vez que eu estou falando PLA2R aqui, leia-se o anticorpo, né? No que o PLA2R em si acaba sendo um antígeno. Netão, só para uma outra coisa também, que a membranose é um universo, né, cara? Que é uma outra chave clínica. Tem três cenários que, apesar de mais raros, que a gente não pode deixar de comentar. E aí a biópsia ela vai ajudar. Toda vez que você tiver um paciente com um quadro histológico sugestivo de membranosa, com um predomínio de IgG4, mas com uma síndrome sistêmica de uma doença infiltrativa, fibrosante, que pegue particularmente o pâncreas, glândula salivar e o retroperitônio, fica atento. Você pode estar diante de uma doença que é relativamente nova, que é a doença da IgG4. Então, a doença da IgG4, isso é uma outra condição, ela é uma doença sistêmica, parece um tumor, na verdade, ela infiltra partes moles, é uma infiltração fibrosante de partes moles, acomete predominantemente aí o reto peritônio, o paciente pode ter aí hidronefrose bilateral, né, simulando aí quadros obstrutivos, pancreatite de repetição, cialoadenite de repetição, proptose, na verdade você tem aí depósitos retrobulbares, o indivíduo fica propitótico único, único bilateralmente, é uma doença sistêmica, infiltrativa, profibrosante. Essa doença ela pode se manifestar por uma condição nefrótica cujo substrato histológico é a membranose. Então, a doença da IgG4, que é uma doença nova que a gente precisa conhecer, ela pode ter na membranosa a sua expressão histológica. Tá? Fica atento com isso. Tá? Tivemos um caso no NefroExpert, né? Isso, tivemos um caso lá. Esse é um outro achado. Um outro cenário, Netão, é a presença de indivíduos que têm... Você faz a fluorescência e ele tem, por exemplo, um capa dominante. Isso não é comum. Geralmente, a cadeia leve dominante, ela é a lambda, né? Então, toda vez que o patologista te falar que ele tem um capa dominante, ou até uma restrição ao capa, pensa em malignidade hematopoética, tá? Então, esse é um outro dado que o patologista vai te dar. Então, na hora de você ler a biópsia, e você vê um predomínio, até uma restrição ali do capa, que geralmente é o lambda, o predominante, fica atento. Opa, esse paciente pode estar
ter uma malignidade. E o terceiro, né, então, é aquele paciente que ele tem uma ótica sugestiva de membranose, o patologista jura que é membranosa, mas a imunofluorescência é pobre, é negativa, não tem IgG. Isso é uma outra condição. A IgG, na verdade, ela fica aí truncada. Existe um recurso histológico que é feito, o patologista tem uma técnica que ele faz para desfazer esse truncamento da IgG, e toda vez que isso acontece, essa condição, uma possibilidade forte também é malignidade, tá? Então são detalhes aí da biópsia que ajudam o patologista e o clínico a dialogar. Muito bom, belas lembranças. E já que você está falando de coisa rara, eu acabei tendo essa lembrança aqui. Agora eu queria até aproveitar para falar de infecções, que você deu um en passant. Membranosa com complemento baixo, normalmente a gente pensa em lúpus, mas hepatite B também é uma que pode aparecer com complemento baixo. Então, é algo que tem que estar no nosso radar aí. As outras infecções, Fernando, sífilis, hepatite C, você já viu algum caso? Porque você tem até descrito, mas eu nunca tive a oportunidade, eu só vi membranosa com infecção com hepatite B. A gente é, de certa maneira, privilegiado, né, Netão? Porque nós pegamos aí o tratamento da hepatite B, assim, e a hepatite C também é uma doença que está fadada a desaparecer. Eu acho que é provável que nesse recrudescimento da sífilis que a gente observou nos últimos anos tenha pipocado aí um ou outro caso. A grande questão que se levanta por exemplo, você tem lá um marcador secundário, seja de malignidade, de infecção, autoimunidade, está presente naquele quadro que eu descrevi inicialmente para a turma. Está presente. Opa, deve ser uma membranosa secundária. Mas aí o paciente vem com um PLA2R positivo. E aí como é que você faz? Porque, de fato, essas condições elas podem estar associadas ou relacionadas. Então, pode ser apenas uma associação não causal ou pode ter uma relação de causa e efeito. Como é que você sabe que é uma coisa ou outra? Tem que tratar e a condição desaparecer. E se eventualmente a condição remitir, a síndrome nefrótica aparecer novamente. Só assim. Porque não dá para você garantir que aquilo ali é só um marcador de uma associação ou se de fato tem uma relação causal. Na malignidade é até mais fácil, né, Netão? Porque você identificou uma malignidade num paciente com membranose, trata, remitiu, acabou. Era uma membranosa de fato relacionada à malignidade. Mas olha que pegadinha clínica. Nós estamos falando aí de um extrato epidemiológico nos quais as duas condições podem ser frequentes. Podem ser mais não comuns, né, mas tem uma ocorrência relativa maior. Que na população, a remissão espontânea, né? Inclusive a remissão espontânea. Então a população mais velha, ela está mais propensa a câncer e ela está mais propensa a desenvolver a membranose. Não necessariamente as duas coisas têm relação. Então o PLA2R aí, ele ajuda. Se ele for positivo, pode ser que aquela malignidade ali está de gaiato, seja só uma associação. A resposta definitiva para essa condição é o tratamento. E aí vem o papel da trombospondina, né? A trombospondina, eu já disse que ela tem uma certa especificidade para malignidade. Ajuda muito o clínico, né? Que aí justifica a sua obstinação propedêutica. Então, você está diante de um quadro desse com um marcador dela, olha a importância dele. Aí sim, justifica a sua obstinação propedêutica, porque eventualmente ela é invasiva, ela é desgastante emocionalmente para o paciente. Mas aí você tem um preditor forte que justifica essa perseguição aí a malignidade, né, por exemplo. Então, é importante ter isso em mente, né, Netão? Essa distinção, e estar sempre pensando nisso. É uma associação ou é de fato uma relação causal? Né? E eu acho que até para as pessoas terem noção de números, grosseiramente, óbvio que isso varia, mas você tem ali na glomerulopatia membranosa primária, 70% a 80% dos pacientes têm PLA2R positivo. Mas 3 a 5% vão ter PLA2R negativo e trombospondina positivo. Exatamente. E aí, realmente, ela acaba sendo fundamental nesse diagnóstico e com implicações terapêuticas, né? Porque, afinal de contas, se tiver, de fato, relacionada a uma doença maligna, que saque dali pode ser
a chave que está precisando para dar o diagnóstico e levar o tratamento. E você tem aquele negócio. Eu tenho uma paciente, essa menina, uma menina que eu já acompanho há muitos anos, eu tenho uns 8 a 10 anos, vai lá, de acompanhamento, e é uma membranosa. Uma menina jovem, quando eu fiz o diagnóstico, eu tinha 24 anos de idade. Óbvio que eu pesquisei, ela tinha uma anemia, cara, uma anemia crônica, um complemento ali no limite inferior, quer dizer, eu pesquiso lúpus para ela até hoje. Tem 10 anos que eu estou acompanhando ela. Eu pesquiso lúpus até hoje, cara. Essas coisas têm que estar na cabeça do clínico, né? Então você tem que estar com isso. E o próprio PLA2R, quando a turma for pegando mão com ele é um anticorpo também que tem algumas particularidades, né? Então você fez o painel de investigação que eu sugeri, deu negativo, opa, pode ser que seja uma primária. Fazer um primeiro PLA2R negativo. Às vezes, se o paciente não tiver fator de risco, que a gente acabou de descrever, vale a pena se acompanhar, cara, um tempo. 3 meses, por exemplo, e se for possível, e em algum momento vai ser, porque isso vai ser incorporado à prática clínica, você repete o PLA2R. Então, às vezes, ele vai aparecer só num segundo momento também, entendeu? Às vezes demora para ele chegar num nível que seja verificável no exame, no exato. do exame. Principalmente na fase inicial, né, quando a doença está muito ativa, que é uma coisa até paradoxal, né? Ele é um marcador sorológico de atividade, então a gente pode dividir a membranosa em soropositivas e soronegativas. A soropositividade aí é um marcador de atividade da doença, mas às vezes, paradoxalmente, a doença ativa, ela é soronegativa. Como isso acontece? Pode ser que, eventualmente, o rim funcione como uma esponja, e ele vai eluir o anticorpo sérico, funcionando como uma esponja. Então, puxa tudo ali para dentro do tecido renal, o nível fica baixo no soro, você não detecta, entendeu? Então, isso eventualmente acontece. Fernando, normalmente, o que seria o seu norte para não biopsiar um paciente com um PLA2R positivo? Então, teria que ter aquele painel normal, qualquer positividade naquele Ou seja, painel resumido. Nada que sugira causa secundária. Nada que sugira dentro daquele racional. Porque tem que ter um racional também, né? Pra você não sair pesquisando aí 10 mil coisas. Você viu que é um painel relativamente enxuto, né? Acho que vale a pena a turma ter isso em mente. É uma coisa prática, bem enxuta. Se esse painel for negativo, o PLA2R for positivo, e a função renal for normal, eu eventualmente abro mão da biópsia renal. São as duas coisas. Para mim é exatamente isso. É função renal normal e sem nenhuma evidência clínica ou laboratorial de doença secundária. Você tendo em Simão, eu acho que realmente é um bom norteador. E droga, Fernando? Assim, você citou os anti-inflamatórios, acabam sendo mais frequentes, mas tem muita droga relacionada ao uso aí de artrite reumatoide que tem essa vinculação. Você já teve algum caso, alguma coisa maior que... Não, mas eu sempre penso, cara, porque essas coisas a gente estuda para a prova de residência e costuma não esquecer mais. Né? Então, por exemplo, anti-inflamatório é clássico, tá? Eu tive um caso. Aí é bom que você tira a droga e a membranosa melhora. A outra, cara... Que eu acho que é a grande questão, né? Isso que você acabou de falar. É o grande marcador, né? É uma membranosa que remete com a retirada da medicação. Exatamente. E aí tem algumas que são clássicas. Então, assim, embora eu não vi com nenhuma dessas três, tá? Que são a penicilamina. Eu tenho uma paciente usando penicilamina, não num contexto reumatológico, mas é uma cistinúria. Uma cistinúria com cálculo de cistina maligno. Então, é um único caso, e eu fico atento. Esse paciente eu estou sempre de olho. A outra são sais de ouro, né? Também nunca usei. E o quase abandonado captopril. Então, acho que na prática aí o resto eu vi algumas descrições com essas drogas novas anti-fator de necrose tumoral, né? Os etanercept, infliximab, sendo também possíveis causas de membranose. Também nunca tive nenhum caso. Não sabia. Especificamente, adalimumab, todos eles têm já descrições na literatura. Então, acho que também fica aí
principalmente que são drogas que têm cada vez sido mais utilizadas, né? Então a gente tem que estar no nosso radar. Fernando, eu queria aproveitar seu expertise em transplante. Como é que é a questão do transplante para o paciente de membranosa em termos de recorrência? E aí eu queria saber também se você faz algum tipo de preparo pensando no anticorpo para poder se transplantar, você espera a coisa negativar ou não, e também da glomerulopatia de novo. Então, Netão, então, assim, a recorrência, ela é baixa, a taxa de recorrência não é alta e o prognóstico é bom, tá? Então, assim, não é uma preocupação em regra da comunidade transplantadora. E o PLA2R, o anti-PLA2R, ele veio ajudar. Porque como ele marca a atividade da doença, o racional é que se transplante com um anticorpo negativo. Então, se isso acontece, diminui ainda mais a recorrência da doença. Então, o anticorpo ele facilitou muito os transplantadores diante dos glomerulopatas e membranosos. E a doença, de novo, ela eventualmente tem uma dificuldade no diagnóstico diferencial com a glomerulopatia do transplante, embora o clássico seja com a membrana proliferativa, às vezes tem alguma superposição, pode ser mais difícil, mas aí a eletrônica ajuda, são dos poucos cenários que a gente vai usar a eletrônica em transplante, né, que é a presença de imunodepósito eletrodenso. Então, quando você tem a presença dos imunodepósitos subepiteliais, provavelmente você está diante de uma membranosa de fato, né? E não de uma rejeição, por exemplo, crônica mediada por anticorpo. Ô, Fernando, não sei se você já viu isso, mas você sabe o tanto que eu gosto do assunto nefropatia diabética. Eu estava estudando uns tempos atrás aí, eu vi uma coorte que normalmente a gente não biopsia nefropatia diabética, mas eles pegaram um subgrupo de pacientes biopsiados e naqueles com proteinúria maciça, eles encontraram 40% de membranosa associada à nefropatia diabética. E o insight fisiopatológico que eles tiveram está relacionado ao uso da insulina. A insulina poderia levar a uma predisposição por causa de um epitopo que estaria presente, com depósito no glomérulo, levando ao desenvolvimento da membranose. Você já viu alguma coisa parecida? Não, nada. Depois legal. te passar isso, é um caso bem, é um negócio bem legal, que não é uma coisa comum, até porque a gente não biopsia tanto, mas a hora que você pega aquele paciente diabético que está com aquela proteína fora do padrão, pode ser que ele tenha uma membranose associada, bacana, não seria infrequente. Legal. Né? Fernando, nós estamos caminhando para o final, temos aí mais um pouquinho menos de 10 minutos. Eu não vou entrar especificamente em nada de tratamento, mas eu queria falar nesses últimos minutos mais a respeito do seu uso do PLA2R tanto em termos de diagnóstico, acho que a gente já falou bastante, mas em termos de prognóstico, em termos de acompanhamento do próprio tratamento. Você tem utilizado isso com certa frequência, apesar de uma certa limitação aí econômica que a gente ainda tem? Então, cara, eu não utilizo por esse motivo, entende? Mas assim, eu te diria que é boa prática você fazê-lo, entendeu? Porque o anticorpo, ele é um marcador de atividade da doença, como a gente comentou. Então, assim, e às vezes, ao longo do tratamento, você trata o paciente, remite, você está acompanhando. Mas a positividade do anti-PLA2R, ela precede a eclosão da remissão, da recidiva nefrótica. Então, às vezes você tem aí um anticorpo que está positivando precocemente, mesmo antes do paciente estar claramente recidivado do ponto de vista dos estigmas da síndrome nefrótica. Eu acho que realmente você falou tudo. Eu acho que isso tem que fazer parte já da nossa prática clínica. A gente tem que lutar por isso, porque realmente é algo que muda definitivamente o tratamento, dá insights, tanto diagnósticos quanto prognósticos. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de score aí para frente, onde o anti-PLA2R vai estar presente. Só eu queria reforçar de novo o conceito, né, porque eu acho que na membranosa, dado aí as correlações que a histologia traz com a clínica, esse diálogo do clínico com o patologista ele é muito importante. Então, eu volto a destacar, discute a imunofluorescência com o seu patologista. Se houver um predomínio, uma restrição de IgG4, quer dizer, se o isotipo for o IgG4, a gente já comentou, pensa em forma primária, antigamente chamada idiopática, né?
Se a imunoglobulina for qualquer uma outra combinação de IgG1, IgG2 ou IgG3, corre atrás de causa secundária, principalmente malignidade em paciente mais velho. Então, isso é uma coisa muito fácil de se perceber a importância dessa correlação anatomoclínica. Então, não basta saber lá que tem depósito fino granular de IgG. Você precisa saber qual é o IgG que está presente. E até a ausência dela. Então, o patologista falou que não tem depósito. É possível, eu não vou entrar em detalhes como essa técnica é realizada, mas é possível o patologista destruncar essa possível IgG oculta. E isso também te dá aí um insight para causa secundária. Então, não é só o depósito fino granular. Pergunta para o seu patologista que tipo de IgG que está sendo depositado. E se puder, se o patologista tiver a dosagem da trombospondina, melhor ainda, porque se ela estiver positiva, te reforça ainda mais a pesquisa de malignidade. Estou sendo repetitivo para ser didático, porque isso é muito importante. E eu conversei minutos antes da gente entrar na live, eu mandei uma mensagem para o Stanley perguntando para ele aqui, está fazendo tudo e mais um pouco? Tudo e mais um pouco. Porque ele não é só a trombospondina, não é só o PLA2R, ele está fazendo NEL1, ele está fazendo inclusive marcadores para Sjögren, que pode estar associado com membranose. Tudo isso o Stanley está fazendo, então a gente pode agradecer, a gente tem um belo serviço de nefropatologia aqui em Belo Horizonte, que inclusive responde para muita gente aí do Brasil, né? O Stanley acabou virando uma grande referência e merece o que ele está tendo, porque realmente é um cara desbravador que está sempre buscando estar no topo do que está acontecendo no mundo, né? Ótima lembrança, né, Tom? É isso aí. Fernandão, temos aí mais 2, 3 minutos no máximo. Queria te agradecer. Semana que vem a gente segue aqui com a membranosa. Falamos, acho que tem um bocadinho de coisa aí para a gente comentar a respeito do tratamento, tanto não imunossupressor quanto do imunossupressor, quando fazer, o que fazer, qual que é a diferença no paciente que está mais grave, no que está menos grave, e a gente pode voltar a ter insights relacionados ao que a gente conversou hoje, principalmente com relação ao anti-PLA2R, que tem que estar na nossa mente, tem que estar aí no nosso hall de ferramentas, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento terapêutico desses pacientes. Beleza, Netão. Show de bola, cara. Muito bom. Valeu demais. Turma, forte abraço. Falou, turma. Última live do ano. Ano que vem, a Nefro Academy promete muito mais. A gente quer realmente transformar a educação da nefrologia. Se vocês tiverem sugestões de temas não só relacionados a temas técnicos propriamente ligados à nefrologia, temas relacionados à gestão, a soft skills, a marketing, manda para a gente, manda sugestão que a gente vai correr atrás e trazer essas pessoas para estar conversando aqui e aprendendo um pouquinho com cada uma delas. Beleza? Beleza, turma. Show de bola, né? Que vem em março, 6 e 7, segundo o Nefro Expert. Beleza. Tem mais detalhes aí. Data marcada. Data marcada. Valeu. Forte abraço. Um abraço, turma. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!